E aí pessoal, hoje eu trouxe uma dica especial para vocês usando o Illustrator. Usando ferramentas simples, a gente consegue criar efeitos bem diferentes usando esse conceito que vocês vão ver aqui. No vídeo de hoje a gente vai ver como cria um efeito de fumaça. Ele pode ser usado em formas, linhas, até mesmo texto, fazendo um efeito bem legal. Então abre o Illustrator e me acompanha. Já aqui então no Illustrator, vamos abrir aqui um arquivo novo. Eu já tinha configurado aqui, nesse tamanho. Eu vou utilizar milímetros mesmo, como padrão, porque nós vamos trabalhar com unidades bem pequenas. Então milímetros vai ser mais fácil de poder mensurar isso. Vou colocar aqui o nome de fumaça. Eu vou deixar aqui 400 por 400 milímetros mesmo no exemplo. Criar. Vou colocar também aqui um retângulo preto de fundo para poder ficar mais fácil de ver o efeito. Então, vou pegar um retângulo, deixar aqui no tamanho total da minha prancheta, deixar ele aqui com preto no preenchimento, não precisa ter contorno nesse caso, né? Para não mexer sem querer nesse retângulo, eu vou bloquear ele usando o atalho Ctrl 2. Aí, ó, mesmo que eu queira, eu não consigo arrastar mais ele. O começo do efeito vai ser feito através de uma linha. Essa linha aqui ela tem que ter a cor branca de contorno, então a cor do traçado aqui vai ser branco, e a cor do preenchimento fica transparente. Desenhar a linha aqui, pode ser mais ou menos desse tamanho, e vou deixá-la bem pequena aqui. Então o tamanho do traçado aqui eu vou deixar em 0,01 milímetros. Não esquece da unidade ali de mm. Feita aqui a minha linha, eu vou dar um duplo clique aqui na seta e deixar aqui, ó, tudo zerado aqui a posição dela e a distância em 0,01 milímetros, que é o mesmo tamanho aqui que eu deixei a espessura da linha. Isso quer dizer então que ela vai andar essa distância aqui para a direita, porque o ângulo também está zero. Aí eu clico em copiar para ele fazer uma cópia dessa linha a 0,01 milímetros de distância. Se eu aperto o Ctrl D e seguro o Ctrl D, ele vai replicando essa última ação que eu fiz quantas vezes eu quiser. Nesse caso aqui, ó, eu vou segurar por um bom tempo até ele formar um bloquinho de linhas. Mais ou menos esse tamanho tá legal, só que todas elas estão opacas e a fumaça é meio transparente, então eu vou selecionar todo mundo aqui. Vou vir aqui na opacidade e deixar em 10%. E a opacidade mesmo aqui dentro da palavra dela, vou mudar o modo de mesclagem para tela. Isso vai fazer com que quando as linhas se cruzem, dê um efeito diferente. Aí com tudo selecionado ainda vou dar um Ctrl G para agrupar e ficar um objeto só aqui. Agora eu faço a forma da minha fumaça aqui, a forma que eu quero que essas linhas percorram. Então aqui eu vou usar a caneta para isso. Aqui podem utilizar vários pontos para conseguir fazer esse efeito. E uma dica é vocês utilizarem pontos bem largos aqui, a forma tem que ficar bem larga. Então mais ou menos como eu vou fazer agora, só um exemplo, mas a dica também aqui é vocês começarem por baixo. E aqui em cima manter esse ponto final aqui com um ponto só para que ele fique mais preciso aqui no canto, sem nenhuma curva. E a gente volta meio que aleatório também. Para finalizar, aperto ESC porque eu quero manter aberto aqui, então tecla ESC e acabo aqui o meu traço. Vou tirar aqui a cor de traçado e inverter pela cor de preenchimento, então vou deixar aqui ela totalmente preenchida de branco mesmo. Quanto mais pontos vocês criam aqui, mais legal vai ficar essa fumaça, então não economizem nos pontos. Selecionar tudo agora, vim aqui em objeto, distorção de envelope e eu vou configurar aqui antes de aplicar o efeito, opções de envelope. Quanto maior esse valor aqui, mais fiel ele vai ficar aos pontos da forma que você utiliza. Se você deixa menor, deixar aqui em torno de 40 mesmo, ele vai ficando mais suave aqui assim, em volta dessa fumaça. Não tentando ali seguir fielmente aqui todos os pontos da curva. Não, ok. Volto aqui em objeto e aplico o efeito em si, que é o distorção de envelope, criar com o objeto superior. Aqui no caso eu estou escolhendo essa opção porque a forma que a gente criou como referência está por cima mesmo. Se não tiver, põe ela para cima das linhas que você criou antes. Aí o efeito já vai ser aplicado.
O efeito em si já está legal. Vocês podem até deixar ele um pouco mais suave se vocês quiserem, aplicando aqui um efeito de desfoque gaussiano nele. Eu vou deixar assim mesmo, mas se vocês quiserem deixar um pouquinho mais desfocada essa fumaça, aí é só aplicar o efeito aqui. Para salvar esse efeito e poder replicar ele em outros lugares, com ele aqui selecionado, abre aqui o painel da janela e pincéis. E aí a gente vai agora com ele selecionado também, clicar aqui na pagininha virada e vai criar então um pincel artístico, que é esse que a gente acabou de fazer. Vou dar um OK agora, o nome do pincel posso chamar de fumaça. E aqui é importante que a direção fique para cima, porque a ponta da fumaça ficou para cima também. E o método de colorização eu vou deixar em tons de gradação de cor. E finalizo com OK. Essa forma agora aqui, que foi a nossa referência, pode ser excluída se vocês quiserem, porque ele já foi salvo aqui. Aí eu pego o pincel e posso desenhar a forma que eu quiser com ele. O legal é que, como ele é um traçado, então aqui eu posso aplicar não só com o pincel, mas também posso utilizar outras formas, como por exemplo aqui uma elipse, por exemplo. Se eu desenho ela aqui e aplico o contorno que a gente acabou de criar, o efeito fica bem interessante também. Se eu tiro aqui o preenchimento, fico só com o efeito de contorno aplicado. Se vocês não gostaram aqui das linhas aparecendo aqui, aí pode aplicar o desfoque que eu comentei anteriormente. Aí vai de vocês quanto vocês quiserem aplicar de desfoque aqui, para deixar mais ou menos desfocado. Vou deixar 5 aqui por exemplo. E o efeito está finalizado. O efeito fica muito legal e pode ser alterado de diversas maneiras. Vai aí da criatividade de vocês. O mais importante quando a gente faz um efeito novo não é só copiar ele, mas sim entender o porquê você está fazendo daquele jeito. Por isso então continua acompanhando a gente aqui no canal, no blog do Design Nerd e vendo nossos cursos também. E até o próximo vídeo.